né, como nós vamos ver, e visão panorâmica do livro de Isaías. Então vamos ver o livro de Isaías, algumas características preliminares que irão nos ajudar a compreender melhor a mensagem deste homem de Deus. Muito bem. Irmãos, notem vocês, os profetas maiores é um importante componente do Antigo Testamento. Então vejam os irmãos, o Antigo Testamento ele possui quantos livros mesmo? É a vez que os irmãos falam. Menos. Henrique? 39. 39 livros. A Bíblia, irmãos, completa, ela possui 66 livros. É uma verdadeira biblioteca divina. Separada em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento nós temos 39 livros e o Novo Testamento nós temos 27 livros. O Antigo Testamento, bem como o Novo, tem as suas subdivisões. Então, o Antigo Testamento é dividido em 4 partes principais, que nós podemos analisar aqui através do slide. Coloquei o laser aqui, né? Ver se os irmãos conseguem enxergar. Então veja, lei, também conhecido como Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda divisão, os livros históricos, vão de Josué a Ester, que registram a história do povo de Deus no Antigo Testamento, desde a conquista da Terra Prometida à volta dos exilados na Babilônia. São 1000 anos de história. Os livros poéticos, por que poéticos? Por causa do gênero literário. Uma informação importante. Os livros da Bíblia, eles não estão organizados em ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente, mas eles estão organizados de forma lógica. De que maneira? De acordo com o gênero literário. Então, por isso que esses livros poéticos são colocados nesse local da nossa escritura, da Bíblia Sagrada, da Bíblia cristã, não é isso? E a quarta divisão, irmãos, é os livros proféticos, que eles também podem ser divididos em 2 pontos. Profetas maiores, que são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que vão de Oséias a Malaquias, como nós vamos ver na sequência. Então, o objetivo dessa disciplina é estudar esses livros aqui, dos profetas maiores, estas profecias, ok? Então, os irmãos vejam então que os livros proféticos perfazem 17 ao todo, ok? Vamos avançar. O primeiro texto diz respeito aos profetas do Antigo Testamento. Então, os irmãos vão ver aí justamente esta informação no livro. O primeiro texto fala a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Notem vocês, uma divisão que é destacada no livro, como nós já mostramos, é uma divisão entre profetas maiores e profetas menores. São 17 livros ao todo, mas temos essa subdivisão. Alguém sabe dizer por que são chamados de profetas maiores e outros profetas menores? Teve mais significância as profecias deles? Era menor os textos. Isso. Os textos eram maiores, os maiores, e menores, os menores. Não por causa das profecias, mas por causa dos textos menores. Exatamente. Essa compreensão que o nosso irmão Renan nos compartilhou é muito importante. Eu já ouvi alguém dizer que era maior ou menor porque os maiores eram altos e os menores eram baixinhos. E não tem nada a ver com isso. Na verdade, também não tem a ver com a importância do profeta ou que o profeta foi mais inspirado do que os outros. Não. Na verdade, todos tiveram a mesma inspiração. O que se passa é que os profetas maiores, como disse nosso irmão Renan, eles tiveram um ministério profético maior, eles escreveram mais. Então as profecias desses homens foram maiores, né, mais extensas, eles escreveram mais do que os profetas menores. Só a título de exemplo. Tanto Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, quando nós analisamos esses livros, cada livro é maior do que todos os 12 profetas menores juntos. A gente pode observar que no Antigo Testamento hebraico, o livro dos profetas menores, todos eles
estavam destacados em um único rolo, porque eles eram pequenos livros e eram considerados apenas um rolo. Então, isso é importante a gente destacar, ok? Por isso dessa divisão. Uma outra forma de nós estudarmos, irmãos, os profetas do Antigo Testamento é relacionar os profetas literários com os profetas não literários. O que isso quer dizer? Os profetas literários foram aqueles que escreveram, deixaram seus escritos, enquanto os não literários foram aqueles que não escreveram, mas exerceram o ministério profético através da fala. Então alguns separam como o ministério da palavra e ministério da escrita, mas ambos foram de igual importância para o povo de Deus no Antigo Testamento. Isso é muito importante a gente ter em mente. Exemplos, por exemplo, exemplos de profetas da palavra, profetas não literários, como a gente vai falar sobre os profetas literários, é importante a gente destacar. Por exemplo, Eliseu e Elias, eles foram profetas do Senhor, mas eles não deixaram nada escrito. Mas eles tiveram uma importância enorme para o povo de Deus no Antigo Testamento. Eles combateram a idolatria, eles convocaram o povo de volta a Deus, eles exortaram o povo ao arrependimento, eles confrontaram o pecado e o mal. Então isso é muito importante a gente ter em mente, ok? Muito bem. Agora vamos apontar as ênfases dadas ao texto do primeiro texto do nosso manual. Bom, o ministério dos profetas. Alguém sabe o que significa essa palavra profeta? O que era o profeta? Veja como que é importante a gente ter isso em mente. A gente fala tanto, né? Ao ler a Bíblia, a gente lê tanto sobre os profetas, a gente fala tanto sobre profeta Elias, profeta Samuel, mas o que era o profeta? O que significa esse nome profeta? Também é aquele que encarna a mensagem de Deus. Aquele que encarna, boa definição, né? Aqui no livro a gente tem porta-voz, exatamente. Então o profeta, ele era um representante de Deus, ele era um porta-voz, ele era alguém que falava em nome de Deus ao povo. Alguém já explicou da seguinte maneira: assim como o sacerdote representava o povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo. Então o profeta, ele trazia a mensagem de Deus. Ele não somente ele previa o futuro, mas ele exortava no presente ao povo a consertar a sua vida. Então essa questão de encarnar a mensagem também é muito importante. Por quê? Porque nós vemos que o profeta não somente ele transmitia com palavras a mensagem, mas ele transmitia com a sua vida. É interessante quando a gente estuda a vida dos profetas, muitas vezes o significado do nome deles tinha tudo a ver com a mensagem. É o caso de Isaías. Isaías significa o Senhor é salvação. Todo o livro trata de salvação. Oséias, por exemplo, que também o sentido do nome de Oséias está relacionado à salvação. Também é uma mensagem de salvação também. O Oséias não somente falou a mensagem, mas ele encarnou a mensagem. Deus disse a ele que se casasse com uma mulher de prostituições. Por quê? Porque Oséias representaria Deus e a mulher dele representaria o povo infiel. Então veja, Oséias encarnou a mensagem, né? Isaías, que ele andou desnudo durante algum tempo, porque ele estava representando a mensagem, né? Jeremias também muito sofreu, Ezequiel. Então a gente vê que os profetas, eles não somente transmitiam a palavra com as suas palavras, né? Mas também com a sua vida. Eles transmitiam a mensagem de Deus. Então isso é muito importante. Eles encarnavam a mensagem. No livro nós temos um detalhe importante, que é a palavra hebraica. Se escreve Nabi com B, mas segundo os estudiosos do hebraico, se pronuncia Navi. Então Navi em hebraico e profetês no grego equivale a porta-voz, arauto. Então o profeta era isso, era um representante de Deus ao povo. Pois não, Henrique? Interessante porque até a Bíblia hebraica, a Tanakh, era dividida em são três divisões principais. Sim. São Torá, Neviim e Ketuvim. Sim. Neviim vem de profetas. Exatamente. Mostrando a importância desses homens para o povo de Deus. Nós vemos que, assim como o Novo Testamento ele foi escrito
majoritariamente pelos apóstolos, né? Ou por alguém ligado ao colégio apostólico, o Antigo Testamento ele foi escrito pelos profetas. Então isso é importante a gente entender, tá bom? Irmãos, eu sei que hoje é a primeira aula, então eu vou utilizar alguns termos que eu não sei se os irmãos todos estão familiarizados. Se eu falar alguma palavra que os irmãos não compreenderem, os irmãos podem levantar a mão e falar: Yuri, o que significa isso? Tá bom? E eu procurarei explicar para vocês, tá certo? Muito bem. Tudo bem até aí? Muito bem. Avançando. Os propósitos de Deus através dos profetas. Vamos ver que são destacados 3 propósitos, irmãos, principais. Entre outros, primeiro, entregar a mensagem divina de advertência sobre a última oportunidade a um povo rebelde, cujo pecado e indiferença o conduziam à perdição, ao julgamento e à ira de Deus. Então veja, o profeta, irmãos, ele era chamado por Deus para confrontar o povo e trazer uma mensagem de juízo, mostrando ao povo que se não se arrependesse, o julgamento de Deus chegaria. Nós vemos isso, por exemplo, com Jeremias. Jeremias ele foi levantado por Deus num período de crise, onde o povo estava à véspera de ser levado cativo. E Jeremias era o último remédio do povo. Deus levantou Jeremias para conduzir o povo ao arrependimento, e o povo não deu ouvidos. E assim aconteceu com os demais profetas também. Por isso que era difícil, irmãos, você vê que é difícil exercer o ministério profético. Hoje em dia todo mundo quer ser profeta, não é isso? Só que ser profeta é sofrimento. Ser profeta não é privilégio, não. Na verdade, as pessoas acabam muitas vezes confundindo. Já que eu toquei nesse ponto, é importante a gente saber que não existem mais profetas como no Antigo Testamento. Porque o profeta no Antigo Testamento ele era uma espécie de intermediário, onde as pessoas consultavam a Deus através dele. Não existe mais isso, irmãos. O que existe no Novo Testamento, nos dias atuais, é o ministério profético. Dom ministerial de profeta existe. O dom espiritual de profecia existe também, que já é uma outra coisa. Então, o dom ministerial de profeta, na atualidade, diz respeito àqueles que ministram a palavra. Então, existem profetas da palavra, pessoas que pregam a palavra com ministério profético. Nem todo pregador é profeta, mas o profeta no Novo Testamento tem esse sentido. E o dom espiritual de profecia, esse já não é só para os ministros. Todos os membros da igreja, todos os salvos podem ter esse dom. Por isso que esse dom também é chamado de dom congregacional. Então, é um dom espiritual que vem a alguns indivíduos, dado pelo Espírito Santo, para edificação, consolação e exortação da igreja. Mas não tem a mesma valia que as Escrituras. Por isso que é importante a gente diferenciar. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles foram inspirados por Deus para falar exatamente as palavras de Deus. Agora, as profecias que são proferidas hoje, a gente tem que julgar. É o que a Bíblia diz, porque há profecias e profecias. Ou como alguns dizem, há profecias e profetadas. Né? Você já deve ter ouvido alguma profecia que não era de Deus. Né? Então, sabemos que nem tudo, como diz o ditado aí, nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que analisar para saber se realmente é Deus que está falando. E por alguns critérios, eu não vou entrar aqui nesse mérito agora, para a gente não perder tempo. Mas é importante diferenciar o ministério profético do Antigo Testamento e o ministério profético do Novo Testamento. Tanto é verdade que o ministério profético do Antigo Testamento encerrou, que Jesus diz que João Batista foi o último profeta. Ele foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Foi João Batista. Depois dele não se levantou outro profeta como aqueles. É importante a gente ter essa compreensão. Segundo propósito, os profetas eram enviados para suplementar o ensino negligenciado pelo sacerdócio. Então vejam vocês, o sacerdote ele tinha, entre outras responsabilidades, a responsabilidade de ensinar o povo. Vamos ver isso em Malaquias, pelo menos um texto bíblico. Livro do profeta Malaquias, é o último do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, vamos ler o versículo 7, para a gente ver como o sacerdote ele tinha como responsabilidade ensinar o povo a palavra de Deus. Por gentileza, irmã Luciana, lê para nós esse texto.
Malaquias capítulo 2 e versículo 7. Último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. 2,7, por favor. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então veja, os lábios do sacerdote, eles guardariam a lei, o povo buscaria a lei dos lábios do sacerdote. Então o sacerdote, ele tinha então como responsabilidade, meus irmãos, exatamente isso, ensinar o povo a palavra de Deus. Mas o que acontecia? Muitas vezes o sacerdote não era fiel. O sacerdote era infiel e a gente vê isso ao longo das Escrituras. E por essa razão, Deus levantava profetas para suprir essa carência diante do povo. E muitas vezes foi isso que ele fez. É importante a gente destacar esse ponto importante. Então, os profetas muitas vezes lembravam do povo dos concertos, das alianças que Deus havia feito com o povo, e para que o povo pudesse se voltar para Deus, para que o povo pudesse converter-se ao Senhor. Terceiro propósito, os profetas eram enviados para fazer o povo ver o plano completo de Deus para as suas vidas. Então veja que interessante. Os profetas eles vinham para abrir realmente os olhos do povo. Quantas vezes a gente vê, lendo o Antigo Testamento, o povo se afastando de Deus? Quando a gente lê o livro de Juízes, irmãos, a gente vê o ciclo vicioso de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Várias vezes isso acontece no livro de Juízes. E quando a gente está no período da monarquia, depois da instituição dos reis, a gente vê que isso acontece várias vezes. O povo era muito dado à idolatria. Por exemplo, quando o rei era piedoso, o povo servia a Deus. E quando o rei era mau, o povo não servia a Deus. O povo se afastava do Senhor. Então isso é importante a gente entender. O profeta era levantado para mostrar o plano completo de Deus para as suas vidas. Então eles apontavam para as Escrituras. Eles apontavam para a palavra de Deus. Irmãos, as perspectivas dos profetas. Esse é um ponto importante de nós compreendermos. Precisamos compreender que existem profecias que contêm predições de acontecimentos imediatos, no futuro próximo e no futuro distante. É o que chamamos de profecia de dupla referência. Para que os irmãos possam compreender melhor. Vejam vocês. Existem algumas profecias que o profeta está tratando a respeito não somente da sua época, mas ele está tratando também de um futuro próximo e de um futuro distante. Vamos dar um exemplo disso. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, Deus levanta o profeta Natã para falar com Davi. Davi ele queria construir uma casa para Deus, era o templo. Só que Deus não permitiu que Davi construísse. Por quê, irmãos? Por que Davi não pôde construir o templo de Deus? Qual foi o motivo? Porque suas mãos estavam sujas de sangue, ele era um homem guerreiro. E aí Deus disse que o seu filho ia edificar. Só que quando nós lemos no versículo 16, nós vemos que Deus prometeu que o trono de Davi duraria para sempre. Isso estava tratando ali a respeito, primeiramente, de Salomão, do seu filho, que foi ali o seu sucessor ao trono. Então nós vemos que a linhagem davídica, a dinastia de Davi, perdurou. Mas isso, no sentido mais amplo, diz respeito a Jesus, mostrando que um dos ofícios de Cristo é que ele seria rei, e Jesus é o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Então veja, isso é o que nós chamamos de profecia de dupla referência. A perspectiva dos profetas era essa: o futuro próximo seria Salomão, mas um futuro distante seria Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia aí mais claramente, agora em Isaías capítulo 61. Vamos lá. Os irmãos sabem que esse texto de Isaías 61 foi lido por Jesus na sinagoga em Nazaré, em Lucas capítulo 4. E os irmãos veem aí, através desse texto, uma profecia de dupla referência. Um bom exemplo para nós.
Irmão Renan, por gentileza. Isaías capítulo 61 e versículos 1 e 2. Isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O texto ele vai prosseguir falando a respeito dessa profecia, mas eu quero trazer a memória aos irmãos que em Lucas capítulo 4, Jesus ele recebeu o rolo do profeta Isaías. Quando os irmãos lêem ali livro, entendam o rolo, tá? Porque o formato atual de livro só se deu a partir do século XV, quando John Gutenberg ele inventou a imprensa. Então isso é importante a gente ter em mente. Mas antigamente os livros tinham formato de rolo. Vejam vocês, irmãos, Jesus ele tomou o rolo do profeta Isaías e ele leu exatamente essa passagem. Só que quando Jesus lê, ele lê até o ano aceitável. Isso quer dizer que Jesus ele cumpriu a primeira parte da profecia. Em certo sentido, primeiramente a gente vê que essa profecia estava falando a respeito do profeta. O profeta estava falando da parte do Espírito Santo. Mas esse texto tem um sentido mais aplicável à pessoa de Jesus. E aí a gente vê, irmãos, o sentido da dupla referência. Jesus ele cumpriu a primeira parte do texto, mas Jesus ele parou a leitura. O irmão Renan continua lendo a parte que diz assim, o dia da vingança do nosso Deus. Lá em Lucas 4, Jesus não lê isso. Sabe por quê? Porque na primeira vinda de Cristo, ele cumpriu a primeira parte do texto. Mas na segunda vinda de Jesus, ele vai cumprir a segunda parte do texto. Isso é muito importante a gente entender. Então vejam vocês a perspectiva dos profetas. Eles falaram de coisas do presente, do futuro próximo e do futuro distante. Então essa compreensão é muito importante para nós, para a gente entender a mensagem dos profetas, porque isso vai ser recorrente ao longo desses estudos. Algumas porções dos profetas são, até reconhecemos, difíceis, irmãos, de compreender, principalmente o profeta Ezequiel. Talvez seja um dos profetas mais difíceis, por causa das suas profecias escatológicas. Então os irmãos começaram justamente numa disciplina um pouco difícil. Mas os irmãos vão ver que ao longo do curso vai melhorar. A gente vai pegar os evangelhos, a gente vai pegar Atos dos Apóstolos, a gente vai pegar o Pentateuco e vai ser livros mais acessíveis para nós. Mas é importante a gente compreender toda a Escritura. Por isso, vamos tratar desses pontos também. A época dos profetas. Bom, os profetas foram enviados por Deus num período de crise e declínio espiritual. Então veja a importância desses homens. Durante um período de crise, Deus enviava os profetas, justamente para despertar o povo. Eles eram, por assim dizer, os avivalistas do Antigo Testamento. Eles conclamavam o povo a um retorno ao Senhor nosso Deus. Vemos que eles foram levantados em 3 períodos de crise, como é destacado no texto. A primeira crise é a crise assíria. Quem são os profetas que profetizaram durante esse período? Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Então esses 4 profetas, eles profetizaram durante esse período. Eles foram, irmãos, contemporâneos. Eles viveram na mesma época. Isso é importante a gente entender. Havia crise babilônica também. Nós vamos ver isso com mais detalhes na sequência. Naum, Jeremias, Sofonias e Abacuque profetizaram durante esse período. E a crise do cativeiro. Os irmãos sabem que o povo de Judá, os judeus, eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico devido à sua desobediência ao Senhor. Durante esse período, Deus usou homens como Daniel, Ezequiel e pós-cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. Foram os últimos profetas usados por Deus. Tudo bem até aí, irmãos? Alguma pergunta os irmãos querem fazer? Os irmãos estão entendendo tudo? Tudo bem? Muito bem. Texto 2, a época de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Vejam vocês que os primeiros textos são textos preliminares, que vão tratar o pano de fundo histórico. Para quê? Para a gente melhor compreender a mensagem. Quando você se deparar com o texto da Bíblia, eu já faço aqui uma recomendação. Deixa eu ver aqui, quem já leu a Bíblia inteira? Pelo menos uma vez. O irmão Henrique.
Então, a recomendação que eu vou dar para vocês, para enriquecer a formação de vocês. Ao longo do curso, leiam a Bíblia em paralelo. Então, durante essas 5 semanas, leiam esses livros dos profetas maiores. Por quê? Porque o ganho vai ser muito maior. Os irmãos vão ver que, dedicando-se dessa forma, a compreensão das Escrituras vai ser aumentada enormemente na vida de cada um de nós, tá certo? E eu tenho certeza que o amor pela palavra de Deus vai aumentar. A nossa vida espiritual vai ser mais abundante. Se tem uma coisa que nos afasta do pecado, é a palavra de Deus. O salmista dizia assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, esse contato com a palavra de Deus que os irmãos vão ter, certamente vai contribuir bastante para a vida espiritual dos irmãos. Em nome de Jesus, ok? Muito bem. Irmãos, então, vejam vocês aí. O que eu ia dizer é o seguinte: quando nós se deparamos com o texto bíblico, com o livro da Bíblia, é importante nós sabermos quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual que é o propósito do livro e também os seus pormenores. Então vejam vocês, tudo isso é o que nós vamos fazer ao longo dos nossos estudos. Então vamos ver esse pano de fundo histórico, porque vai nos dar a base para compreendermos a mensagem desses profetas. Bom, vejam vocês, o autor ele vai dividir a época dos profetas em 3 períodos. Primeiro, o período da Assíria. Quem foi usado por Deus durante esta época em que nós vamos destacar? O profeta Isaías. O profeta Isaías, então, ele exerceu seu ministério profético durante o período em que a Assíria estava em ascensão. Irmãos, a Assíria foi um dos grandes impérios mundiais do passado. A Bíblia destaca, irmãos, 6 grandes impérios. Só a título de informação para os irmãos. O primeiro grande império foi o Império Egípcio, depois o Assírio, Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Ok? Os irmãos vão se familiarizar com isso ao longo dos nossos estudos, principalmente quando a gente estudar Daniel. Daniel fala muito a respeito dos impérios mundiais. Veja, o Império Assírio ele estava em ascensão durante os dias de Isaías. E a Síria ela estava vencendo vários reinos. Os assírios, irmãos, eles eram extremamente cruéis. Eles eram tão cruéis que Jonas ele desejou a destruição daquele povo. E foram justamente os assírios que Deus utilizou para exercer juízo ao seu povo. Lembra que, vamos falar sobre isso mais adiante, o reino do norte, representando as 10 tribos, foram levadas cativas, ou seja, foram deportadas pela Síria por causa dos seus pecados, no ano 722 a.C. Então, os assírios, eles exerceram juízo ao povo. E também eles cercaram Judá durante o período do rei Ezequias, mas Deus interveio. Deus interveio ali através do seu anjo, destruindo 185.000 soldados do exército assírio, derrotando assim Senaqueribe. Os irmãos conhecem essa história através da leitura, através de pregação, então estamos aqui só relembrando. O segundo período foi o período da Babilônia. Jeremias ele exerceu o seu ministério profético durante esse período. A Babilônia, irmãos, ela venceu tanto a Assíria como o Egito também. A começar com Nabopolassar, que foi o pai de Nabucodonosor, vemos que a Babilônia passou a ser senhora do mundo. Já no tempo de Nabucodonosor, nós vemos que eles conseguem conquistar muitos reinos e conseguem exercer domínio sobre o mundo. Nabucodonosor foi o homem mais poderoso dos seus dias e eles conseguem conquistar Jerusalém, ali a região de Judá, o reino do sul. E os irmãos veem que Jeremias profetiza durante esse período. Então Jeremias ele profetiza antes do cativeiro e durante o cativeiro, pelo menos no início do cativeiro, ao povo de Judá ali em Jerusalém. O terceiro período, irmãos, destacado é o cativeiro, é o período do cativeiro. Os irmãos sabem então que não houve remédio, o povo acabou
realmente sendo levado cativo para a Babilônia. Quantos anos eles ficaram lá mesmo? Quem é que lembra? 70 anos. 70 anos eles ficaram cativos na Babilônia. Eles foram levados em 3 deportações. A primeira deportação, no ano 606 a.C. Nessa primeira deportação foram levados Daniel e os seus companheiros para a Babilônia. Na segunda deportação, 597, foram levados homens como Ezequiel. O profeta Ezequiel foi levado nesse período. Então é justamente nesse período que ele vai exercer seu ministério às margens do rio Quebar, como a gente vê na leitura do livro de Ezequiel. Então Ezequiel ele fala agora aos cativos. Assim como Jeremias estava sendo usado por Deus para falar aos judeus em Jerusalém, Ezequiel é usado por Deus para falar aos cativos na Babilônia. Vamos ver isso com riqueza de detalhes ao estudar Ezequiel. E por fim, 586, quando a cidade é destruída, o templo é destruído e o povo fica 70 anos cativo na Babilônia. Era a disciplina de Deus. Deus curou o povo depois disso, irmão, sabe do quê? Da idolatria. Nunca mais o povo foi idólatra depois do cativeiro babilônico. Então serviu perfeitamente para corrigir o povo. Isso é muito importante a gente entender. Então, esses 3 profetas que vamos estudar ao longo dessa disciplina, Isaías, Jeremias e Ezequiel, exerceram o ministério profético durante esses 3 períodos. Muito bem. Aqui nós temos uma imagem, né, de um profeta exortando o rei. Bom, Isaías, o príncipe dos profetas. Vamos dar aqui, meus irmãos, algumas características da vida desse profeta Isaías. Isaías ele é chamado de o príncipe dos profetas por quê? Porque Isaías, irmãos, ele exerceu um ministério extremamente abençoado por Deus durante um longo período. Uma das razões dele ser chamado príncipe dos profetas é que de todos os profetas, ele é o mais mencionado do Novo Testamento. Ele é o mais mencionado. Então isso para nós já é digno de chamar a nossa atenção. Isaías também é conhecido por muitos estudiosos como o profeta messiânico. E talvez você já deva ter ouvido falar sobre isso. Porque ele foi o profeta que mais falou de Jesus no Antigo Testamento. Ele profetizou a vinda do Messias em diversas ocasiões. Vamos aprender algumas delas ainda hoje. Então vejam vocês, Isaías exerceu seu ministério profético por mais de 60 anos, irmãos. Isso é muito significativo. Segundo a tradição, ele era primo do rei Uzias, ou seja, ele era descendente real. Seu pai Amós era irmão do rei Amazias. Por isso que ele é chamado regularmente de filho de Amós, porque Amós era alguém importante. Então, segundo a tradição, Isaías ele era alguém da linhagem real. Isso é importante, irmãos, a gente destacar. O autor do livro, o pastor Carboy Gibbs, grande ensinador, ele traz várias referências no texto do livro, referências bíblicas que mostram que Isaías era chamado de filho de Amós. Esse Amós aqui, não confunda, irmãos, com o profeta, tá? Porque havia o profeta Amós, com S no final, e Amós, o pai de Isaías, com Z no final. Então são pessoas diferentes, ok? Muito bem. Então vejam vocês. Isaías ele registrou os atos tanto de Uzias como também de Ezequias. Ele tinha um fácil acesso aos reis. Na sua profecia de Isaías capítulo 7, nós vemos ele tanto falando a Acás, trazendo a mensagem ao rei Acás, como em Isaías 38, trazendo a mensagem ao rei Ezequias. Então, isso é muito importante a gente entender. Vejam os irmãos que eu estou tratando aqui, a maior parte desses assuntos que eu estou trazendo já estão no livro. De vez em quando eu vou trazer alguns assuntos a mais e eu não vou tratar de tudo que está no livro, por quê? Por causa do tempo. O tempo lá, na verdade, é bastante curto. Por isso que é sempre importante os irmãos lerem o livro, até porque no final nós vamos ter uma prova. Hein? Os irmãos venham sempre preparados, não se assustem. Os irmãos vão ver que a prova não é um bicho de 7 cabeças. A prova é bastante acessível e a gente vai ajudar os irmãos, ok? Muito bem. O objetivo da prova é para fixar o conteúdo, para os irmãos terem um aproveitamento maior. Sua família. Isaías era casado ou não, irmãos? O que é que os irmãos acham? Era casado. E como que a mulher dele era chamada? Profetisa, exatamente.
Essa informação a gente encontra no capítulo 8, versículo 3 do seu livro. Ele tinha 2 filhos. Para quem vai ter filho, eu acho que é um excelente conselho, né? Um excelente exemplo aí para dar. Maher Salal Asbas era o nome do primeiro. Acho que dificilmente alguém daria ao seu filho esse nome, né? Mas o mais importante é a gente saber que esses nomes têm um significado. E o significado desse nome, ele aponta para a primeira parte da mensagem do profeta. O sentido desse nome é rápido, à presa, veloz ao despojo, simbolizando a mensagem de julgamento pelos pecados do seu povo. Então nós vamos ver que a primeira divisão do livro, capítulo 1 ao 39, é uma mensagem de juízo, uma mensagem de julgamento. O segundo filho de Isaías se chamava Sear Jazub, cujo significado é um remanescente voltará. Isso está em Isaías capítulo 7, versículo 3. Tá? Apontando para a mensagem de consolo, que é a segunda parte do livro, capítulo 40 ao 66. Está mostrando que, não obstante o povo ser alcançado pelo juízo de Deus, Deus permitiria que um remanescente sobrevivesse e traria de volta do cativeiro. Foi exatamente o que aconteceu. Irmãos, o que nos impressiona na mensagem dos profetas é como Deus ele cumpre cabalmente a sua palavra nas Escrituras. Pois não? Tem muito a ver com a lição, mas é sobre esse significado dos nomes. Sim. No Antigo Testamento e no Novo, os nomes têm significado ligado à palavra. Tem. Hoje não existe mais isso, decorrente ao quê? Cultura, o local, o porquê dessa época tinha significado naquela época e hoje não tem. Sim. Por que teve essa meio que distinção de ter o significado do nome? A gente hoje só coloca porque o som é bonito. E não vê o porquê do nome. E essa pergunta é muito pertinente. Né? Deixa eu só ler um texto aqui que mostra como que o nome dos filhos de Isaías, eles tinham uma representação. Isaías capítulo 8, versículo 18 diz assim: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Principalmente no Antigo Testamento, a gente vê que os nomes eles tinham um significado que muitas vezes falava de um acontecimento importante ou do caráter do personagem. Por exemplo, Isaac, que significa riso. Por quê? Porque os seus pais riram quando Deus prometeu que eles iriam gerar. Eles já eram pessoas velhas. E Deus disse que iria fazer aquele assombroso milagre. Abraão significa pai de uma multidão. Então a gente vê que o nome do personagem fala muito a respeito do seu caráter, do seu ministério. Isso no sentido bíblico. Hoje em dia, realmente, os pais dão nome aos filhos de acordo com a estética. Então o pai vê o som bonito e nem pensa muito no significado do nome, né? Mas é por causa da estética. Mas isso eu entendo que foi alterado por causa da cultura. Mas a cultura oriental, principalmente no período bíblico, tinha o nome em alta relevância, grande estima. Tanto é verdade, irmãos, que se quisermos conhecer melhor a Deus, precisamos estudar os nomes que a Bíblia destaca para Deus. Porque o nome de Deus na Escritura não diz respeito apenas às suas obras, mas também diz respeito ao seu caráter. Por exemplo, o que significa Jesus? Jesus, o seu nome, está relacionado à salvação. Então é importante a gente entender. Isso nós vemos ao longo da Escritura. Então é importante a gente estar familiarizado com isso. A mensagem dos profetas também. Por exemplo, Jonas significa pomba, né? O pombo. E Jonas foi um profeta mensageiro, né? Trouxe uma mensagem a Nínive. Então isso tem tudo a ver com a mensagem bíblica, ok? Isso é importante a gente entender. Hoje em dia, às vezes, o nome da pessoa não tem tanta relação com a sua vida. Teve um tempo atrás que eu estava meditando nisso. Por exemplo, a gente vê pessoas com o mesmo nome que são uma bênção e outras que não são tão bênção assim, né? Por exemplo, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Charles Darwin, aquele que escreveu o livro A Origem das Espécies, que promoveu aí o ensino da evolução. A gente vê, por exemplo, Richard Baxter,
Richard Baxter foi um grande pastor, mas Richard Dawkins é um grande ateu que confronta as coisas de Deus. Então, às vezes, o nome hoje não faz jus justamente ao caráter da pessoa, mas é um ponto importante de estudar. Irmãos, vamos avançar. Seu ministério. Isaías, ele era um profeta extremamente corajoso. Pastor Thalita. Ele foi usado por Deus para confrontar os reis. A mensagem de Isaías muitas vezes era uma mensagem dura, irmãos. Que mensagem dura. Imagina você chegar diante do rei e dizer assim: põe em ordem tua casa porque morrerás e não viverás. Primeiro eu tinha que ter coragem, porque dependendo do rei ia mandar matar o profeta, como muitos fizeram. Então o profeta, ele era um homem intrépido, ele era um homem corajoso, assim era Isaías. Foi rejeitado pelas massas, mas foi usado por Deus ao longo do reinado ao lado do rei Ezequias, para promover um avivamento que preservou a nação por 100 anos. Então a gente vê que o rei piedoso, Ezequias, deu muito ouvidos à mensagem de Isaías. Então Isaías, ele foi rejeitado pela massa. Isso está destacado no capítulo 6, que ele seria rejeitado. O povo não daria ouvidos à mensagem do profeta. Mas ainda assim, ele foi muito usado por Deus para falar ao povo. Principalmente a gente vê sua importância no Novo Testamento, como ele é mencionado tão regularmente. Muito bem. Avançando aqui, irmãos, texto 4. Notem vocês. Isaías e os reis de Judá. Vamos abrir a Bíblia aí? Em Isaías, capítulo 1, é um texto importante de ser lido. Isaías, capítulo 1 e versículo 1. Qual que é o nome da irmã mesmo? Thaís. Por gentileza, irmã Thaís, lê para nós capítulo 1 e versículo 1, para nós vermos a relação de Isaías com os profetas de Judá. Ah, tá, se quiser passar para outro, pode passar. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Muito obrigado. Então vejam vocês que, primeiro, Isaías ele foi um profeta do Reino do Sul. Os irmãos estão familiarizados com essa linguagem, Reino do Sul, Reino do Norte? Os irmãos entendem isso? Lembra que houve uma divisão quando Salomão, no final da sua vida, Salomão acaba aderindo à idolatria. E Deus, por causa disso, traz um juízo ao povo. Antigamente era um reinado unido. Saul, Davi e Salomão eram um reino só. Só que com Roboão, o sucessor de Salomão, houve uma divisão. Então 10 tribos ficaram conhecidas como Reino do Norte e 2 tribos como Reino do Sul, Judá e Benjamim. Mais adiante eu vou mostrar um mapa que vai fazer os irmãos compreenderem melhor. Quando a gente estiver estudando os livros históricos, a gente vai ver com detalhes esses acontecimentos, tá bom? Então vejam vocês. Isaías, ele profetizou então em Judá, em Benjamim, no Reino do Sul, Jerusalém. Durante o reinado de quais 6? Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e, segundo a tradição, Manassés. Tá? Irmão, segundo a tradição, Isaías ele foi martirizado durante o reinado do ímpio rei Manassés. Segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, fala a respeito de alguns que pela fé foram cerrados. Alguns entendem que seria uma alusão a Isaías. Então Isaías ele foi martirizado dessa forma, segundo a tradição. Mas vamos ver um pouquinho a respeito do governo desses reis. Vejam só. Uzias, irmãos, ele foi um rei bom. A gente vê que o Reino do Norte teve 19 reis. Todos foram reis maus. A Bíblia usa uma expressão que diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme Jeroboão, filho de Nebate. Agora, o Reino do Sul, ele teve reis maus e reis bons. Foram 19 também. E Uzias foi um dos reis bons. Uzias, irmãos, ele começou a governar com 16 anos e ele teve um reinado longo. A Bíblia diz que ele reinou quantos anos mesmo? Vamos ver quem me ajuda? Vamos lá, irmãos. Um de cada vez? Mais.
52. Muito bem, meu irmão. 52 anos. Um reinado longo e próspero, irmãos. Porque a Bíblia diz que nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Foi um período de grande prosperidade. A gente vê que ele inventou armas, vários equipamentos. Ele era um grande construtor. Vemos que Uzias, irmãos, ele buscou o Senhor. Só que tem um detalhe. Lamentavelmente, no final da sua vida, ele acabou ensoberbecendo-se. E ele terminou a sua vida leproso. Então vemos que mais adiante a gente vai falar um pouco sobre a morte dele, no capítulo 6 de Isaías, mas Uzias, ele começou bem e terminou mal. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para nós. Não basta começar bem, temos que terminar bem também. Tem muitas pessoas que começam muito bem, começam com aquele gás, começam correndo. O importante, irmãos, na vida cristã, não é quem chega primeiro. O importante na vida cristã é chegar no final. Não é o que diz o autor da carta aos Hebreus? A Bíblia diz assim, deixando todo o pecado e embaraço, corramos a carreira que nos está proposta. Então nós temos uma carreira, nós temos um ministério. Os irmãos que estão aqui, é importante a gente entender que não é por acaso que nós estamos aqui. Por que nós estamos estudando a palavra de Deus, nos aperfeiçoando? Primeiro, para nós conhecermos mais a Deus, e isso para nós já é muito valioso. Jesus diz assim em João 17,3, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe qual que é a essência da vida eterna? É conhecer a Deus. Então isso aqui, irmãos, não tem preço. Teologia quer dizer estudo de Deus. Veja que a gente está estudando a palavra de Deus. É para quê? Para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Isso quer dizer que quando nós passamos a conhecer a Deus, nós já começamos a desfrutar da vida eterna, mesmo nessa terra. O céu já está sendo desfrutado por nós. Isso é maravilhoso. Mas mais do que isso, estamos estudando a palavra de Deus para melhor servi-lo. Para melhor servi-lo. Então Deus tem certamente uma obra a realizar na vida de todos nós. De todos nós. E eu não sei, eu estou conhecendo os irmãos agora, a gente vai se conhecer melhor, mas eu tenho certeza que pelo menos um ministério todos nós temos. Sabe qual é? Ganhar almas para Jesus. Todo cristão tem essa responsabilidade de conquistar almas para Ele. E conhecer bem a palavra é fundamental, porque a palavra de Deus, ela testifica de Cristo. Isso é importante a gente entender. Amém? No trabalho, na escola, onde a gente estiver. Ah, tá. Não precisa, não precisa. Obrigado, meu amado. Muito bem. Prosseguindo, a gente vê que quem sucedeu Uzias foi o seu filho Jotão. Lembra que eu disse que Uzias ele terminou sua vida leproso? Seus últimos anos foi dessa forma, ele viveu afastado, segundo a Bíblia. E aí, Jotão, ele assumiu como corregente. Então Jotão começou já a governar durante a vida do seu pai. Ele assumiu essas responsabilidades. E ele governou também durante 16 anos. Então vejam vocês que o capítulo 1 ao 5 de Isaías, segundo o nosso autor do nosso manual, foi destacado durante os anos do reinado de Uzias. O capítulo 6 durante o ano de Jotão e os capítulos 7 ao 14 durante o reinado de Acás. Irmãos, Acás foi um rei ímpio. Acás foi um rei tão ímpio, mas tão ímpio. Sabe o que ele fez? Queimou seu próprio filho. Que coisa abominável, irmãos. Ele sacrificou seus filhos à falsa divindade Moloque. Então, quando você lê na Bíblia, fez passar os seus filhos pelo fogo, quer dizer que eles sacrificavam os seus filhos, eles lançavam os seus filhos ao fogo. Algo horrível, irmãos. Essa divindade Moloque, era uma estátua que ela tinha um corpo humano com a cabeça de boi. No seu ventre era oco, e lá eles colocavam fogo. E aí, outro dia eu trago a imagem para vocês verem, mas eles jogavam as crianças lá dentro, enquanto os sacerdotes daquela falsa religião batiam tambor para não ouvir os gritos das crianças. Então veja como que era um culto aos demônios mesmo. E Acás aderiu a isso. Acás, que era o rei do povo de Deus, aderiu a essa prática pagã. Por isso, Isaías ele foi usado por Deus ali para exercer seu ministério durante esse período. Bom, vamos falar mais sobre ele na sequência. Capítulo 15 ao 39 de Isaías,
estão relacionados ao ministério do reinado de Ezequias. Ezequias, irmãos, ele foi um dos reis mais piedosos de Judá. A Bíblia diz que ninguém antes dele, nem depois dele, confiou tanto no Senhor. Ezequias ele começou, irmãos, restaurando o culto a Deus. Ele abriu as portas da casa de Deus que estavam fechadas, ele celebrou a Páscoa, Ezequias destruiu a idolatria no meio do povo, Ezequias confiou em Deus. Isso é muito importante, irmãos, a gente compreender. Ezequias, ele confiou em Deus durante o cerco de Senaqueribe, ele confiou em Deus que Deus poderia livrá-lo. E quando Deus disse que ele iria morrer, ele orou ao Senhor, Deus acrescentou a ele, mas quantos anos mesmo? 15 anos. 15 anos. Então tudo isso é importante a gente lembrar, ok? Então está dentro daquilo que a gente entende como parte histórica do livro de Isaías, ok? Manassés corresponde então, de acordo aqui com o nosso autor, a última parte do livro, a última seção, dos capítulos 40 ao 60. Manassés, irmãos, ele foi pior rei de Judá, pior. Assim como Acaz, ele sacrificou seus filhos ao fogo, aos demônios, né, que estavam por detrás daqueles deuses falsos. Ele foi agoureiro, ele derramou muito sangue inocente, possivelmente o sangue de Isaías. E durante esse período final, Isaías teria exercido o seu ministério profético, ok? Então, a casa de Manassés, eles eram assim, intencionalmente? Intencionalmente. Não era nada assim, vestido de Satanás, tem coisa consciente. Eles eram praticavam isso e pronto. Sim, eles eram ímpios. Claro que pelo fato de eles serem ímpios e viverem longe de Deus, eles eram influenciados pelo diabo mesmo para prejudicarem o povo de Deus, porque eles conduziram o povo de Deus na idolatria. Então Manassés ele foi o pior rei, mas é impressionante quando a gente lê a vida de Manassés, é que até para o pior dos homens Deus dá oportunidade, porque quando o pior dos homens orou, Deus restaurou ele. A gente vê que Manassés ele foi levado cativo, Deus permitiu isso, e lá na terra estrangeira ele começou a se humilhar, a orar a Deus, e Deus trouxe ele de volta. Isso é impressionante. Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Aí aqui cabe uma aplicação para nós também. Se Deus salvou o pior dos homens, se Deus salvou o principal dos pecadores, quem Deus não pode salvar? Às vezes a gente pensa assim de determinadas pessoas, isso daí nunca vai se converter. O coração dele é tão duro. Para o Senhor não existe impossíveis, irmãos. O Espírito Santo ele pode converter até o mais, vamos dizer assim, obstinado pecador. O Espírito Santo ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós não devemos desistir. Talvez eu e você tenha algum parente lá que está com o coração duro, que não quer saber de Jesus, e a gente está até um pouquinho cansado de orar tanto, mas não desista, meu irmão. Não desista de falar de Jesus para as pessoas, de dar um bom testemunho. Porque quando a gente menos espera, como a Bíblia usa a expressão, de repente, Deus pode fazer um milagre. Deus pode fazer algo novo. Para a glória dele. Irmãos, Só trazer uma coisa interessante. Ezequias, quando ele orou ao Senhor para que Deus não o matasse, não permitisse a sua morte, sim. Deus deu 15 anos a mais para Ezequias. Sim. E uma das ordens que Deus tinha dado para Ezequias era pôr a casa em ordem. Uma das responsabilidades do rei, principalmente no final do reinado, era preparar quem seria o seu sucessor. E a Bíblia diz que Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Ele nasceu nesse período. Ou seja, se Ezequias não tivesse ganhado os 15 anos a mais, Manassés não teria nascido. Sim. E uma das coisas que Ezequias não fez, provavelmente não fez, foi preparar Manassés corretamente para poder ser o rei de Israel e servir ao Senhor. Isso é curioso, né, Henrique? Porque dá-se a entender que ele foi um pouco negligente nessa parte. Porque, veja, uma das principais responsabilidades do rei era gerar filhos. Ele precisava de um sucessor. Até porque ele tinha que preservar a linhagem davídica, né? A dinastia ali. E a gente vê que era um dos motivos dos reis terem mais de uma mulher naquele tempo, mesmo que Deus não concordasse, mas o que justificava isso era para o rei gerar muitos filhos, né?
Mas Ezequias parece que ele não tinha sucessor até então, porque o sucessor dele tinha 12 anos quando começou a governar, né? Para mim, eu entendo que isso é uma grande lição, né? É uma grande lição mesmo. Além disso, desculpa. Pois não. Além disso, eu lembrei agora, quando foi anunciado a Ezequias a destruição do povo de Judá, ele disse, ainda bem que não vai ser nos meus dias, então. Isso para mim, isso daí é uma clara, claro argumento de que Ezequias não estava preocupado com os seus descendentes, com o que iria acontecer depois dele. E ele realmente foi negligente nesse sentido. Aí a gente pode pensar, será possível que alguém possa ser tão piedoso na igreja e tão mal em casa? Não foi isso que aconteceu com Davi? Davi ele era um homem extraordinário, irmãos. Davi ele era homem de Deus, ele é chamado de profeta. Imagina uma pessoa que tinha o ofício de rei e profeta. Davi ele escreveu a maior parte dos salmos. Mas como Davi foi como pai? Não é algo interessante? Será que ele cuidou bem das suas mulheres? A gente vê biblicamente falando que não. Não. Então, cabe para nós também aqui uma aplicação. Por que a gente estuda teologia? Um dos motivos da gente estudar a palavra de Deus é para a gente ser mais crente. É para a gente ser melhor. Uma das razões que justificam o estudo da palavra de Deus é que esse estudo deve nos tornar melhor em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então isso é importante a gente ter em mente também. Nós precisamos então cuidar de todos os aspectos da nossa vida. Quando Paulo ele dirige-se aos pastores de Éfeso, bem como também a Timóteo, ele fala assim, tem cuidado de ti mesmo. E depois ele diz do povo, se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar bem dos outros? Eu não tenho condição. Então, para nós é uma excelente lição para as nossas vidas. E cabe aí para nós uma reflexão. Irmãos, eu vou pausar aqui, ok? Eu vou pausar aqui. Nós estamos no texto 5, ok? Nós finalizamos esse.